Então, uma boa noite a todos, alunos da Palavra de Deus, graça e paz. Mais uma terça teológica. Hoje é o terceiro momento. Nós estaremos estudando hoje. Nosso tema de hoje é especial, né? Pneumatologia, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, com hoje o nosso convidado, o pastor Edilson Araújo, que também é professor do Instituto Pedra Viva, aí também missionário da Missão Bandeirantes, e tem também atuado na igreja em Mossoró. Então, um homem que tem uma vasta experiência, pela graça de Deus, no ministério e também no ensino da palavra de Deus. Então, o amado pastor hoje é o nosso convidado, terminando assim esses três momentos com o mesmo tema. E queremos lembrar, né, que é uma alegria e a gratidão nossa por cada um que tem disponibilizado a sua terça-noite para estudar a palavra de Deus. Então, nós queremos orar e queremos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite, por mais uma terça teológica, por mais um momento onde o teu povo pode se reunir em torno da tua palavra para aprendermos mais do Senhor. Quero rogar a tua bênção, ó Deus, pelo nosso preletor, pastor Edilson, que amorosa e voluntariamente tem se colocado à disposição desses momentos para nos ensinar a palavra do Senhor. Rogamos que o Senhor oriente a cada dia mais sua vida, decisões, família, ministério, igreja, a fim de que, ó Deus, ele possa continuar firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Eu rogo também, ó Deus, por cada um que também está aqui hoje para ouvir desse momento, para participar desse dia. Que o Senhor também encha o nosso espírito com a tua palavra, com a alegria do teu espírito, e que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas praticá-la no dia a dia, pois somente poderemos mudar nosso comportamento quando colocamos em prática a tua palavra. Eu rogo que seja assim a tua bênção, o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós queremos passar a palavra ao amado pastor Edilson, Instituto Pedra Viva. Ele vai abrir agora a câmera dele, o microfone, já vai atuar aí também. Então, todos são muito bem-vindos. Vamos crescer um pouco mais hoje, com certeza, ou muito mais hoje, com esse estudo tão importante. Pastor Edilson, a palavra é sua. Boa noite, irmãos. Graças a paz, a gente está feliz por estar com vocês mais uma vez. Hoje é a nossa última aula, né, que nós vamos estar trazendo aos irmãos. E aí nós estaremos falando sobre nosso assunto, né, que ainda é pneumatologia. Ok? Então nós temos aí pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Como já foi falado as outras vezes, né, nós estamos aqui para... Nós estamos fazendo uma aula rápida, breve. É um assunto longo, extenso, mas que é muito interessante, muito necessário nós aprendermos também, porque nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, ou da triunidade de Deus, né? Então, é importante que nós tenhamos o entendimento e a compreensão desta doutrina, que é grandemente importante, extremamente importante para nós como professores, para nós como pastores, para nós como crentes. E nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre o poder do Espírito Santo, falamos sobre os nomes do Espírito Santo, falamos da triunidade de Deus, né, o Espírito Santo como Deus, sendo Deus, falamos da ação do Espírito Santo na salvação, na oração, na santificação, na justificação, no processo das nossas vidas, no novo nascimento. E falamos daquilo que Deus tem, o papel do Espírito Santo no mundo, né, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora nós vimos também que o Espírito Santo habita em nós, né? Vimos lá em Atos 2, e Coríntios fala, e vários outros textos apresentam exatamente essa visão de que ele está em nós, ele habita em nós,
e ele nos selou, ele nos santificou, ele nos é o penhor de nossa salvação. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que precisa ser estudada e compreendida, né, dentro da teologia. É muito importante que nós possamos estudar sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos ir à frente, ok? Nós vamos estar vendo exatamente né, sobre os frutos do Espírito Santo hoje à noite. Hoje a gente vai começar por aqui, porque tem a ver com a nossa vida diária, né? Nós encerramos falando sobre a ação do Espírito Santo na santificação, a santificação instantânea, a santificação progressiva e a santificação que será permanente, né? Falando da eternidade. Então, nós temos aqui agora, enquanto vivemos, nós temos que produzir frutos. A Bíblia fala da plenitude do Espírito Santo, né? Essa plenitude que se manifesta exatamente na santificação progressiva, e essa santificação progressiva vai fazer produzir o fruto na vida do crente, né? Então, o fruto vai ser algo, primeiro, que nós temos que entender. Às vezes nós achamos assim, é algo, são coisas que nós temos e que Deus vai agir em nós. A Bíblia diz que o fruto é do Espírito, ou seja, é algo que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Então, são características espirituais, né, que fazem a diferença, de fato, na nossa vida como igreja. Nós somos crentes, nós produzimos esses frutos, né? E esse texto está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, né? E o apóstolo Paulo apresenta esse fruto, ok? Ele não fala que são os frutos, mas quando ele fala o fruto, ele começa a colocar ali algumas qualidades, é como se esse fruto se dividisse em gomo, né? Como se fosse uma laranja, e você abre ela e ela tem, então, várias partes. É um fruto só, mas dentro dela tem várias partes. Então, é mais ou menos isso o fruto do Espírito Santo, né? E nós, agora, como cristãos, como crentes, que produzimos esses frutos, queremos entender e compreender um pouco sobre esses frutos que são produzidos pela igreja. Ok? A gente vai falar rapidamente de um por um, para ver se a gente consegue chegar até o final do que nós queremos hoje. Hoje vamos falar sobre os frutos e vamos falar sobre os dons também do Espírito Santo. São duas coisas importantes, são duas coisas que caminham juntas, né? Elas não se separam, não tem como você dizer que vive os frutos ou produz o fruto do Espírito se você não serve, né? Não serve a Deus com os seus dons e talentos, e ao contrário também é verdadeiro. Se você diz, eu sirvo a Deus com os meus dons e talentos, minhas habilidades espirituais, mas o fruto não é evidente na sua vida, então tem alguma coisa errada aí, caminham junto. No meu entendimento, são coisas que caminham junto. Paulo apresenta esses frutos em Gálatas, e ele apresenta em 9 partes, e a primeira parte que ele fala é o amor. Né? Então, o primeiro fruto do Espírito Santo na nossa vida, na ação de Deus na nossa vida, é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, quer dizer, ele é a fonte do amor, né? Então, assim, não há outra fonte de amor a não ser Deus. Então, quando ele fala de amor, ele não está falando de relacionamento simples, desse amor que se fala aí, conjugal, entre pessoas e tal. Ele está falando de um amor que vai muito além disso. Né? Então, assim, é Deus colocando em nós um amor incondicional, assim como ele nos amou. Por quê? Quando a gente fala de amar alguém, nós falamos de amar pessoas que nos abençoam, que nos fazem bem, que cuidam da gente, que nos dão, que são benevolentes conosco, né? Quando a gente fala do amor de Deus produzido em nós, então nós estamos falando de um amor que está acima disso, que vai além disso, é muito mais do que, de fato, esse amor que envolve sentimentos, né? Mas é um amor que envolve ação, é um amor incondicional, é um amor que ama incondicionalmente, que consegue amar como Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, né? Às vezes nós não paramos para pensar muito naquilo que a Bíblia diz, né?
que Cristo amou-nos sendo nós ainda pecadores, morreu por nós sendo nós ainda pecadores. E isso é algo que vai além da nossa compreensão, porque ele está dizendo assim que ele morreu, ele deu a sua vida, ele nos amou, então podemos parafrasear assim, ele nos amou sabendo que nós éramos seus inimigos, que nós o havíamos, vou colocar aqui uma expressão, o havíamos traído, né? O havíamos rejeitado, andávamos longe da sua presença, mas ele nos amou a si mesmo, né? E morreu por nós, pelos nossos pecados, sabendo que seríamos perdoados das nossas grandes ofensas. Então, irmãos, esse amor que a Bíblia está falando é o amor ágape, né? Esse amor que vem de Deus, é o amor que junta, então, todas as verdades e a essência de Deus é derramado no nosso coração. A Bíblia diz que nós só amamos porque Deus amou primeiro, ou porque Ele nos amou primeiro, né? Até porque nós somos reflexo ou fruto desse amor. Então, a primeira parte desse fruto é o amor, né? E o amor que Jesus resumiu toda a lei e os profetas, por exemplo, nele. Ele disse que o amar tinha que ser amar a Deus, né? Com toda a sua força, com todo o seu propósito, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Aí depois Jesus faz ali não é uma mudança, mas ele traz uma explicação muito melhor e muito mais entendível para nós, quando ele diz que nós temos que amar um ao outro como ele nos amou. Então, aí eu deixo de ser o comparativo, né? Então, assim, amar o próximo como a mim mesmo é algo ainda que eu consigo entender muito bem, porque eu sou o comparativo. Quando ele diz assim, que eu tenho que amar o meu próximo, ou o meu irmão, como ele me amou, aí isso é uma superlatividade, então, desse amor, porque realmente é algo que foge até mesmo da nossa vontade, às vezes, mas nós somos levados a expressarmos o amor desta forma. Então, o primeiro fruto que nós temos aí é o amor. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, eu estou só repetindo para vocês, né, para que a gente possa entender sobre a questão do fruto espiritual. O segundo fruto que nós temos é a alegria. Então, nós temos a alegria. O Senhor Jesus disse uma coisa interessante, lá em João 17,13, está aí no slide que está aparecendo para você, ele diz assim, olha, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo, ou a minha alegria completa em si mesmo. Então, Jesus está aqui orando pela igreja, em João 17, fazendo aquela oração que é chamada de oração sacerdotal. Ele está orando pela igreja, e nesta oração, ele diz ao Pai o seguinte, olha, eu estou aqui rogando a ti, né, para que esses que estão ficando possam entender, possam ter esta alegria, possam ter esse prazer completo que é estar em mim e eu estar neles. Né? Era necessário que Jesus morresse naquela cruz para que a nossa alegria fosse completa. Aqui existe uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de fruto, nós não estamos falando de sentimento, nós falamos de amor, mas não estamos falando de sentimento. Nós falamos de alegria, né? Mas nós não estamos falando de sentimento, porque o sentimento ele vem e ele vai. Nós estamos falando de algumas coisas que são permanentes. Por isso que o fruto não é felicidade. Felicidade é um sentimento que vem e que vai. Alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, como disse o apóstolo Paulo, outra vez digo alegrai-vos, é algo permanente que se manifesta independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Não importa a diversidade, não importa a situação, a gente consegue viver alegre, né? No sentido de ter prazer em servir a Deus, em fazer, em servir, em ser um cristão, em obedecer a palavra. Existe esse prazer, existe essa alegria, porque é o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Né? Nós temos aí o texto que diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago, quando fala isso, ele fala uma igreja perseguida,
uma igreja que está sofrendo, uma igreja que está vivendo um momento muito duro e muito difícil nos seus dias, né? Mas ele diz, olha, vocês estão passando por esse problema, fiquem felizes, porque Deus tem propósitos com essa alegria, né? Então, assim, com essa aprovação vocês estão passando, ele quer melhorar vocês, transformar vocês, lapidar vocês, ensinar vocês, fortalecer vocês, e a aprovação da nossa fé, né, é um motivo também de estarmos dizendo, tá, Senhor, eu estou feliz. Então, o crente, ele não está apenas alegre quando tudo está bem, mas ele está alegre também quando as coisas não caminham muito como a gente entende o que é bem, né? O que é bom. Então, assim, é algo que Deus vai produzir em nós. É um fruto que vem de Deus, ok? É tanto que vem de Deus, porque Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e a alegria no Espírito. E 1 Tessalonicenses 1,6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Veja então que a alegria que é gerada em nós é um fruto produzido pelo Espírito Santo. Porque se não for, ou se não fosse, quando vem os apertos, as adversidades, as lutas, os problemas, os conflitos, nós teríamos o mesmo comportamento que o mundo tem. Né? O mundo esperneia, o mundo, como a gente costuma falar por aí no jargão popular, né? O mundo chuta o balde, né? Quer resolver as coisas no braço, quer buscar logo um culpado, quer achar logo uma solução, uma situação. Não há perdão, não há amor, não há conversa, né? O crente ele tem uma outra visão, ele sabe que ele é consciente dos problemas que estão acontecendo, ele é consciente da provação e da tribulação, mas ele também é consciente de o que está acontecendo, ainda assim é com a permissão de Deus, ainda que não haja uma compreensão, qual é o propósito, mas Deus tem um propósito. E isso gera em nós, então, esta parte do fruto que é a alegria que nós temos de sermos crentes, né? De estarmos servindo ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Aí vem a paz, que é mais ou menos o mesmo tom, né? Que tem a ver com a mesma questão, mas a paz interior. Se somos alegres, ora, existe uma paz, não há uma alegria sem essa paz interior, não é a ausência de guerra, né? O mundo prega sempre paz, como assim, não há conflitos, não há problemas, todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo... isso é uma utopia, nós sabemos disso, o mundo quer isso, mas isso nunca vai acontecer, e isso não é paz, né? O fato de não termos guerras não quer dizer que não temos problemas, não quer dizer que não temos paz. Há muita gente desse país chamado Brasil que não está em guerra, né? No sentido literal, no sentido armado, mas tem muita gente que não vive em paz, que não tem paz interior, não tem paz no seu coração, que não consegue perdoar, que não consegue amar, que não consegue viver esta paz, né, tranquilamente, de olhar, de ver que as pessoas são imperfeitas, que ela é imperfeita, inclusive, e que as pessoas que a cercam, que estão ao redor dela, também são imperfeitas. Né? E quando a gente consegue enxergar isso, é por isso que a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Não é que o amor ele vai passar a mão por cima do pecado das pessoas e dizer assim, não, tudo bem, Deus não vai fazer questão de uma santidade, não. Deus faz questão, sim, da santidade. Tanto que é fruto do Espírito Santo, o amor e a paz. Agora, a questão aqui é que a gente começa a olhar para as pessoas e ver que as pessoas que estão ao nosso redor, antenadas a nós, ou nós antenadas a ele, orbitando ao nosso redor, familiares, amigos, irmãos, pessoas em geral, são pessoas que vão falhar, que vão nos decepcionar, que vão pecar também. Né? Quando a gente consegue olhar com essa ótica, nós começamos a perceber e entender, peraí, né? Existe uma paz no meu coração que Deus me dá para olhar tudo isso. Quando eu vejo todos os problemas que o mundo está colocando aí, a gente está falando de pandemia, está falando de
pessoas sendo mortas no Afeganistão, falando de quase 600 mil pessoas morrendo no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas no mundo morrendo de Covid, isso sem falar das outras enfermidades, de restrições, de perseguição, de problemas com as leis aí que nós estamos tendo, em que agora, às vezes, até parece que estamos sendo limitados por leis, por um monte de coisa, né? É uma guerra que nós vivemos. E a Bíblia diz, então, que a paz que ele nos dá deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou seja, a paz dele, né? E aí, lá em Filipenses, ele diz que a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Porque não é necessariamente ausência, mas é o coração e a mente estarem tranquilas, sabendo que eu estou servindo a Deus, eu estou aqui clamando ao Senhor, eu vivo para o meu Deus, e Deus vive em mim. O que está acontecendo ao meu redor está no controle de Deus. E aí nós vamos entender e viver em paz. Há algo, né, que é o nosso coração. O grande sofrimento, as grandes perdas, as grandes lutas, não são as que acontecem externamente, são as que acontecem internamente, né, no nosso coração, quando nós falamos de nós como cristãos. Então, a igreja, o crente, quando ele está sendo levado, controlado, guiado, orientado, ensinado pelo Espírito Santo, e ele exatamente está vivendo essa santificação progressiva, como a gente fala, como nós falamos, ele entende essa paz, ele vive essa paz interior, né, que não é um mantra, como algumas seitas fazem ou falam, não é uma repetição de palavras, não é um sentimento que vai passar, não é nada disso. É, de fato, uma ação de Deus no nosso coração que, às vezes, nós nem conseguimos compreender, né? É a tranquilidade que Deus dá diante de situações, problemas, lutas e adversidades. Ok? Aí nós temos o quarto fruto do Espírito, que tem a ver com longanimidade, e aí eu coloquei entre parênteses, ou entre aspas aí, né, na verdade, paciência. Né? Paciência. Quem tem paciência? Outro dia eu preguei aqui sobre paciência, e a gente percebe exatamente que o ser humano é muito impaciente, nós somos impacientes. Né? A nossa natureza, ela é para resolver as coisas logo, nós queremos correr atrás, nós não temos paciência, nós queremos resolver tudo rápido, quando não é do nosso jeito, a gente quer levar no braço, aí a impaciência leva à violência, leva a toda uma situação, né? Mas a Bíblia fala que a paciência, olha só, ela é um fruto, ela é produzida, né, na nossa vida pela tribulação. É interessante, é um subproduto, né, vamos dizer assim. A tribulação produz paciência. Mas a paciência é algo que o Espírito Santo dá ao crente, né? A capacidade de suportar as pressões, a resiliência, né? Sabermos ser resilientes. Então, vivemos sob pressão? Vivemos. Né? A gente vê aí, por exemplo, Elias foi um dos homens que mais sofreu com isso, em que ele que questionou muito Deus depois que ele venceu, teve aquela vitória, aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, mas quando ele se sentiu ameaçado, ele disse, não tem jeito, né? Isso aqui não vai acabar nunca, então é melhor morrer. Estou reduzindo o texto aqui, parafraseando, resumindo, na verdade, o texto, e ele diz assim, é melhor morrer do que viver, né? Porque ele se sentiu tão acuado, sem paz, sem paciência, assim, eu não quero mais continuar, não. Meu ministério já acabou, eu sou o último dos profetas. Deus olhou para ele e disse, Elias, você não está entendendo nada. Eu ainda tenho mais um monte de gente que não se dobrou aí a Baal, tem um monte de gente que está aí para me servir. Você não é a última bolachinha do pacote, né? Você ainda tem algo a fazer, seja paciente, não vai terminar agora, aguente mais um pouco. Deus revela-se aí naquela caverna, ele entende, e por mais 3 anos ele trabalha na vida de Eliseu, né? E ele deixa Eliseu como seu sucessor. Quer dizer, Deus ensinou aquele homem a ser paciente. Para mim, a Bíblia fala sobre a paciência de Jó, por exemplo.
Jó perdeu tudo, passou por uma situação tão difícil, tão caótica, mas a Bíblia diz assim lá em Tiago, ouviste falar da paciência de Jó? Né? Quer dizer, Jó, então, soube, ele precisou entender. A gente vê que no meio do livro de Jó, em algum discurso, ele começa a dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Se eu pudesse falar com o Senhor pessoalmente, eu saberia, ele diz isso para um dos amigos, né? Se eu pudesse falar com Deus pessoalmente, eu resolveria o meu problema, mas eu não consigo, eu não posso, porque eu sou pecador e ele é Deus. E quando Deus falar com ele, Deus pega Jó e coloca no lugar dele, diz assim, Jó, você quer falar comigo? Estou aqui, ó. A questão é essa. E Deus, então, mostra para ele que Deus está com todas as coisas sob o seu controle. Né? Que aquele momento é uma situação difícil, realmente, mas que Deus é quem sabe todas as coisas e Jó não sabe absolutamente nada assim como nós. E Jó, lá no final, fala aquele texto tão magnífico do capítulo 42, né? Ah, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Parafraseando agora eu aprendi a esperar no Senhor, agora eu aprendi a ter paciência, a saber que o Senhor está cuidando de tudo. Então, viste a paciência de Jó, né? E longanimidade tem a ver com essa ideia de paciência, né? De alguém que olha exatamente com longo prazo, que investe a longo prazo na sua vida e na vida das pessoas. A paciência produz, quer nos ajudar a crescer, quer nos ajudar, então, a sermos melhores. A Bíblia diz que a paciência produz perseverança, a gente consegue continuar. Os impacientes desistem, os impacientes perdem a bênção, os impacientes acabam se frustrando, né? Os impacientes não conseguem, de fato, concluir. Por quê? Porque são impacientes. Agora, vou voltar de novo. A paciência também é algo gerado em nós pelo Espírito Santo. Não é meu, não é seu. Por natureza, o ser humano vive apressado. Pela sua natureza, o ser humano quer resolver as coisas do seu jeito, na marra. O Espírito Santo produz em nós a paciência. Então, nós temos aí amor, alegria, paz, longanimidade, aliás, ou paciência, que são frutos de Deus na nossa vida. E aí nós chegamos ao quinto e ao sexto fruto, ou parte do fruto, né? Que é benignidade, né? Então, é interessante a ideia de uma integridade moral, né? Algo agradável, ok? Então, assim, irmãos, tem a ver de ser benigno no relacionamento, no viver bem com as pessoas, de fazer o bem com as pessoas. Existe uma raiz, uma das raízes desta palavra no hebraico, que diz que no hebraico, no caso, diz que benignidade tem a ver com um amor que reconstrói, quer dizer, ele chega onde tem alguém quebrado e ele consegue juntar os cacos, os pedaços, e reconstruir aquilo por estar junto. Então, é algo também que o Espírito Santo produz em nós, porque normalmente nós não somos assim, nós não somos tão bons, tão mansos, tão agradáveis, né? Ok? Né? Nós somos ásperos, ao contrário. Então, assim, o Espírito Santo vai nos fazer viver esse relacionamento que vai ajudar, né? Que vai contribuir com a vida do meu irmão, com a vida das pessoas que eu amo, porque eu serei benigno, né? Vai além de ser bom, porque a bondade também é um fruto espiritual, né? Ok? E significa, então, retidão de coração. A pessoa bondosa não é aquela pessoa que faz... a ideia que a gente tem é alguém que faz uma doação, uma caridade muito grande. Nossa, é uma pessoa muito boa. Mas é uma ideia de retidão de coração, de um coração reto e puro, né? De um coração não malicioso, de um coração não maledicente. Então, assim, é alguém, né, que vai estar sempre agindo com um ato de bondade, de fato, sim, ajudando, abençoando, cuidando, né? Mas exatamente com o seu coração tranquilo, ok? Não há
O orgulho, não há o pensamento do retorno, não há a ideia de fazer, querendo receber alguma coisa em troca, né? Mas há a visão simplesmente de dizer assim, não, Deus me deu, e eu posso repartir o que Deus tem me dado com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu amigo. Nós estamos falando de coisas, estamos falando de capacidades, de talentos, de bens, né, de relacionamento. Então, a gente pode compartilhar isso e sermos agradáveis a Deus, porque somos bons, né? O Espírito Santo age em nós. Então, assim, a gente precisa entender que foi, inclusive, quando o jovem rico olhou para Jesus e disse, bom mestre, né? Então, mestre de um coração reto e puro, diz assim, tu me chamas de bons? De bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus, em outra palavra, está dizendo assim, olha, se eu sou bom, então tu está entendendo quem eu sou. Há uma retidão aqui no meu coração que você está vendo, que é necessário, porque Deus, e apenas o Espírito de Deus pode produzir isso. Agora, nós temos o Espírito de Deus produzindo isso na nossa vida, né? De novo, são frutos produzidos em nós pelo Espírito Santo, não é algo nosso, né? Então, a bondade vivida pelos cristãos, pelos crentes, que vivemos porque temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E aí, seguindo, então, os frutos, que são os 3 últimos, tem a ver com a fidelidade, né? Então, assim, olha só, ser fiel, ok? Olhar para a palavra, ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, tem a ver com a lealdade que nós temos com as coisas de Deus, para Deus. Por isso que apenas os crentes não negam a Deus, né? E a gente está vendo aí o quanto, durante a história toda da igreja, muitos foram intimados a rejeitar, né? A rejeitar o seu Deus, a negarem a Cristo. Nós já vimos isso, inclusive, nos tempos modernos, né? Lá no Oriente, através de perseguições por grupos como o Estado Islâmico, por exemplo, que acabou até sacrificando, matando vários cristãos, né, simplesmente porque eram cristãos. Isso acontece em vários países do mundo, como China, Paquistão e outros mais. Então, assim, vários países que são fechados, né, e que acabam, de fato, de alguma forma, levando os cristãos a que os cristãos neguem a sua fé. O crente não nega a sua fé, o crente continua, ele é fiel. A fidelidade da igreja ao seu Deus. A própria atitude de fidelidade ou de lealdade dentro da igreja, né? Para com os irmãos, para com o pastor, a fidelidade do marido para com a esposa. O mundo vive uma promiscuidade muito grande. Nós não vivemos essa promiscuidade, nós vivemos a fidelidade a Deus, né? E essa fidelidade a Deus e a sua palavra nos leva, então, a ser fiéis também às autoridades, né? Um ao outro, né? Aos nossos relacionamentos conjugal, o marido com a esposa com o marido, etc, etc. Né? Existe essa lealdade, ok? Então, vivemos uma lealdade, uma fidelidade que realmente agrada a Deus, né? Tá certo? Em todos esses aspectos. E o 8º é mansidão, né? Então, uma pessoa mansa ou branda, né? Então, assim, é algo que também, normalmente, nós não somos mansos, né? A nossa tendência sempre é resolver logo as coisas. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa, ela diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e a ira é o oposto da mansidão, né? Nós precisamos ter um coração humilde para sermos mansos, ok? Então, assim, nós temos que entender que o Espírito Santo retira de nós a ira e ele coloca em nós a mansidão. E esse é um problema do ser humano grandioso. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, lá entre Caim e Abel, lá entre
sabe, muitos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você pode ler vários textos do Novo Testamento, a gente vê na vida diária, né, a ira, a falta de mansidão, a problemática dos litígios, das confusões, dos conflitos, dos questionamentos, das brigas, das intrigas. O apóstolo Tiago fala sobre isso, ele diz assim, olha, de onde nascem as guerras, de onde nascem as guerras não é proveniente do vosso coração. Quer dizer, ele faz a igreja pensar, olha, muitos conflitos que existem é em função da falta dessa humildade, da falta dessa mansidão. Quer dizer, nós nos deixamos controlar pela nossa carne, muitas vezes, mas o Espírito Santo quer produzir e pode produzir, e ele produz em nós a mansidão. Nós temos que ter esse entendimento. Então, ser manso é algo que vem do Senhor, né? E o último, ele diz que é domínio próprio, né? É a capacidade que alguém tem de autocontrole, né? Puxa vida, quem aqui se autocontrola? Qual de vocês tem controle próprio, né? Autocontrole. A carne, ela, de novo, ela é agitada, ela é... E a gente, normalmente, nós temos a ideia, como a gente fala por aí, né? Muitos falam por aí, nós pagamos na mesma moeda, né? Então, nós não conseguimos olhar aquela expressão de Jesus, quando ele diz assim, ó, se alguém te bate na face, vira o outro lado. Se alguém pede para te caminhar uma milha, vai duas. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Nós não temos essa prerrogativa em nós naturalmente. Mas o Espírito Santo acaba colocando em nós o domínio próprio. E diante de muitas coisas, nós só nos controlamos porque temos o Espírito Santo. Isso fica tão evidente, essa perda de controle é tão evidente no homem sem Deus, que eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei assim, até preocupado, assustado, não sei se essa é a expressão correta, mas quando eu fui fazer o seguro do carro aqui, não sei se vocês já fizeram por esses dias seguro, eu fui renovar o seguro do carro, fui criar, na verdade, o seguro do carro, e aí o rapaz disse assim, olha, seu Edilson, tem uma cláusula aqui, que ela é uma cláusula que tem um pecúlio de R$10.000, que o senhor paga aí uma certa fração por mês, e se acontecer uma discussão no trânsito, e o senhor perder a cabeça e ofender alguém, esse pecúlio aqui paga uma indenização para alguém de até R$10.000 por calúnia, não, poxa, tem uma expressão aí, né? Quando você agride alguém, por ofensa, difamação. Né? Oi? Difamação, pronto, isso. Quando você fala alguma coisa que ofende a pessoa, ela se sente difamada, ofendida, ela te processa, então até R$10.000 o seguro cobre. Os homens já sabem tanto que nós não temos autocontrole, digo nós, o ser humano, né? Que já existe seguro para falta de controle. Eu disse, não, eu não quero esse seguro, não. Pode tirar isso do meu seguro, eu vou tentar eu vou procurar aqui viver tranquilamente, né? Vou tentar não perder a cabeça quando tiver uma situação no trânsito. Graças a Deus, não tenho esse problema até hoje, né? Mas, assim, só para os irmãos entenderem que o próprio ser humano, as agências de seguradora, se elas já fizeram isso, é porque elas sabem que há essa demanda, né? Há pessoas precisando e querendo esse tipo de seguro. Há demanda para isso. Porque o homem, por si mesmo, não tem domínio próprio, ele não é manso. E se os irmãos entenderam, e se a gente for olhar o fruto espiritual, que se divide nessas 9 qualidades, situações, ajustes em nossa vida, tem muito a ver com os nossos relacionamentos com Deus e também com os irmãos. São coisas que Deus quer produzir em nós para que a igreja, então, possa viver saudavelmente, né? Isso são coisas importantes. Por isso que eu, particularmente, acredito que dons e frutos, ou frutos e dons, andam paralelamente.
né? Andam paralelamente. Nós precisamos viver esses frutos e nós precisamos também aprender sobre os dons. Não tem como a gente desvincular as duas coisas. Ah, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu não consigo amar meu irmão, não. Eu odeio fulano. Tem alguma coisa errada. É por isso que tem gente que não consegue servir a Deus, porque o coração não ama, né? Não, eu sirvo a Deus, eu quero usar minhas habilidades espirituais para Deus, mas eu não tenho paciência, não. Eu sou muito impaciente, eu quero fazer logo as coisas, e tem que ser do meu jeito. Tem alguma coisa errada. As coisas têm que andar de forma junta. Frutos espirituais, habilidades espirituais ou dons espirituais, como você queira chamar, né? E o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja só, algumas coisas. Paulo clama por aquilo que Deus usou de mais precioso para conosco. Ele diz assim, olha, eu rogo pelo amor, pela misericórdia que Deus agiu para com vocês, que vocês entendam que ele teve uma ação de misericórdia para com vocês, né? E agora vocês têm que ter a mesma atitude de se darem a ele, de servirem, de se apresentarem voluntariamente. Essa ideia de apresentar-se sejam voluntários, né? Colocando à disposição, ou dizendo assim, eu estou aqui, o meu corpo, a minha vida, meu sacrifício vivo, eu vou estar, então, pronto para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Um sacrifício vivo, em vida, um sacrifício santo, quer dizer, dirigido e orientado numa vida de santidade, separação, exclusividade e agradável, ou seja, da forma de Deus, do jeito de Deus, não do meu jeito, né? Que é o vosso culto racional, ou seja, com inteligência. Então, eu me coloco nessa condição. Meus frutos e agora os meus dons são aqui à disposição do Senhor. Paulo está dizendo, coloque-se à disposição nesse aspecto, né? Então, nós precisamos entender que Deus tem nos dado habilidades para servir, ok? Então, são funções que Deus tem dado aos crentes. E eu posso dizer, como o próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 12, ele diz assim, que o Espírito Santo deu dons a cada um e repartiu do jeito que ele queria. Então, eu posso afirmar que cada um de nós tem dons e talentos ou habilidades espirituais para servirmos a Deus. Então, eu posso definir que o dom é uma habilidade espiritual vinda de Deus, me dada a mim, a você, ao crente, pelo Espírito Santo, para que eu possa, né, honrar a Deus, glorificar a Deus, servindo a igreja. Então, essa é, para mim, uma definição de dons muito importante. E Deus nos deu esses dons, né? O Senhor, então, nos deixou aqui para desempenharmos a sua obra segundo aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Porque, olha só, Filipenses diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Eu não estou aqui como pastor, como missionário, porque eu quero. Eu sonhei que eu ia ser um missionário. Não, Deus me chamou, Deus me ensinou, Deus me qualificou, Deus colocou isso no meu coração. E são 30 anos cuidando, servindo a Deus, vivendo para o Senhor. E aí, esse é o meu chamado, né? Deus tem me dado dons, habilidades espirituais, quanto a algumas outras habilidades, que eu entendo que é o meu chamado. E você tem o seu chamado, né? Então, assim, é importante que nós nos coloquemos isso na nossa cabeça, de que os dons de Deus, aí diz lá em Romanos, que são de caráter irrevogáveis, quer dizer, Deus, então, habilita-nos para que nós possamos servir. Aí vem aquela pergunta, como é que onde é que eu sei sobre esses dons? Existem 3 textos básicos
Existem outros que também falam de dons, mas esses 3 textos são aqueles que apresentam essas habilidades espirituais. Está aí embaixo no rodapé do slide, né, da apresentação. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Esses 3 textos, eles falam sobre dons, eles dão um direcionamento sobre quais são os dons que Deus tem para a igreja. Tá certo? E a gente, então, vai ver um pouquinho sobre cada um desses textos rapidamente. De novo, não é uma exposição, né, que vamos estar colocando aqui, versículo por versículo, mas nós vamos crescendo, né, e vamos aprendendo sobre esses dons. Primeiro, Romanos capítulo 12, ok? Versículo 1 e 2 nós já falamos, a partir do versículo 5, ele começa, então, a falar, né, sobre esses dons. Está aparecendo aí para vocês? Não, peraí, deixa eu... Está aparecendo para vocês, né? Amém. É que sumiu da minha tela. Está aparecendo aí? Está aqui, pastor. Sim, estamos vendo. Pronto, tá, ok. Aí o que acontece, então? Romanos 12 é o primeiro texto, vamos dizer assim, que fala de uma forma, uma lista, a primeira lista desses dons. Nós temos Romanos 12, Coríntios 12 e Efésios 4. De novo, 1 Pedro fala, outras cartas de Paulo são apresentadas também esses dons. Nós temos, só que assim, de forma muito mais simples e repetitiva, né, desses textos. Então, esses 3 vamos usar como base para o nosso momento de hoje sobre os dons espirituais. Bom, o que é um dom espiritual? É uma habilidade dada por Deus a cada crente, né, para que nós possamos servir. Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Sebastião. Quer falar alguma coisa, Sebastião? Quer falar alguma coisa, irmão? Eu não estou ouvindo. Você está falando? Deixa eu prosseguir aqui, então. Não estou ouvindo, acho que foi só um... Né? Bom, então o que é um dom espiritual? É uma habilidade espiritual, uma habilidade, né, um presente dado por Deus a cada crente, para que a gente possa glorificar a Deus, né, servindo a Deus na igreja. Então, assim, edificar a igreja, ok? Isso é um dom espiritual. Primeiro dom, então, de Romanos, capítulo 12, a gente não vai ficar lendo o texto por causa de tempo, a gente tem aí um tempo mais ou menos estimado até 9 horas, então a gente vai caminhar, senão a gente não encerra. Ele fala de profecia, a partir do versículo 5, você vai ver lá. E aí tem a ideia daquele que prega. Às vezes a gente lê profecia, e aí é onde eu sempre costumo dizer que muitas vezes a questão dos dons espirituais há uma falta de entendimento muito grande. Porque as pessoas não conseguem olhar à luz das Escrituras e começam a olhar à luz do seu próprio pensamento. Né? Quando Paulo está falando da profecia, a ideia do termo ali tem a ver não com o sentido de trazer uma coisa nova de Deus e acrescentar um texto sagrado. Né? Deixa eu trazer uma profecia aqui que Deus está me dizendo que eu tenho que dizer para você. Ora, a Bíblia diz, né, que Deus, havendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, sonhos, visões, N coisas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1. Ponto. Nós seguimos para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque profecia aqui tem a ver exatamente com pregar a palavra, com a capacidade de você olhar as escrituras sagradas. As escrituras não é uma profecia nova, é esta profecia, é esta escritura, né? E pegar esta escritura e trazer isso ao povo, né? Elucidar o povo a verdade de Deus,
já escrita, porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essa profecia, essas escrituras. E baseado nessas escrituras, então, com a capacidade que Deus tem nos dado, a habilidade de ensinar, de pregar, de falar sobre as escrituras, sobre a vontade de Deus, que já estão expressas aqui. Ou seja, nós anunciamos as verdades de Deus. Não há nada novo. A Bíblia nos fala que os textos sagrados já foram fechados, não há mais nenhum texto novo. Né? Então, a profecia aqui é a habilidade de pregar, ok? Lá na frente a gente vai entender as razões dos 3 textos. O segundo, ele fala que é dons de ministério. Ministério. Ministério é servir. Ministério é quando a gente pensa naquele escravo que estava ali para servir, né? Tem uma palavrinha, me fugiu agora, de repente, eu estava com ela na cabeça e me fugiu, mas é aquele escravo que fica no porão do navio, né, remando, é o ministro. É interessante isso. Né? Eu estou tentando lembrar a palavra em grego aqui, não estou conseguindo, tá? Fugiu aqui da minha cabeça. Mas é aquele que fica ali remando, enquanto o chefe lá na frente, bora, vamos, sincronicamente, todo mundo remando, preso na nau, preso no barco, preso na embarcação, amarrado, com as mãos no remo, ele vai trabalhando. É o servo do porão do navio. Ele não sabe para onde o navio vai, ele não sabe se há perigo, se há tempestade, se tem chuva, se o mar está bom. Ele está ali sendo o motor, né? É ele que é a tração que faz o barco andar. Ele serve. Essa é a ideia. Né? Então, assim, quando nós pensamos com esta visão, nós entendemos que Deus tem um propósito para nós, e Ele tem chamado, de fato, muitos para ministérios do serviço. Né? E o servir é um ministério de todo crente. Todos nós precisamos servir. Todos nós precisamos ser servos. E aí Deus tem chamado alguns para o diaconato, um ministério específico do serviço. Né? Então, quem tem dons do ministério, dons de ministério, dons de ensino, né? O dom, então, da didática, do didaquê, de transferência, de transferir o conhecimento, uma habilidade de fazer um discipulado, de ensinar a palavra. Eu conheço muitos professores que são excelentes professores numa sala de aula, mas eles não conseguem ensinar a palavra de Deus na igreja. Por quê? Porque são habilidades humanas, ser professor numa faculdade, e ensinar a palavra de Deus é uma habilidade espiritual que Deus dá para alguns. Então, Deus capacita alguns com os seus dons nesse serviço. A igreja precisa de pessoas que estejam aptas a ensinar. É importante. Né? Aí o outro, exortar, estimular a fé. Né? Não é necessariamente, a gente fala assim, o fulano deu uma exortação, porque o caboclo dele uma borrachada, né? Deu uma lapada, como diz aqui, aqui em Mossoró. Acho que todo o Rio Grande do Norte deve falar isso. Deu uma lapada na igreja para a igreja sentir a dor. É aquele que anima o povo a continuar na fé, estimular a fé. Irmão, vamos lá. Né? Então, há uma exortação, há uma chamada de atenção no sentido de dizer, olha, nós precisamos continuar, não podemos parar. E tem pessoas que conseguem fazer isso e não dói. Tem pessoas que conseguem fazer isso e não dói. Tem pessoas que não conseguem fazer isso sem doer. Esse não tem o dom da exortação. Ele acaba falando, exortando, e ele acaba sendo deixado, na verdade, ao invés de ser seguido. Porque Deus não o capacitou com esta habilidade. Né? O Espírito Santo não está conduzindo, então é importante que ele entenda qual é o dom dele. Né? De repente, ele está ali mais para ensinar do que para exortar. Ok? Nós temos um outro dom aí, que é o dom da contribuição. O dom do contribuir, do dar. Né? A generosidade do dar. A generosidade do ofertar. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Barnabé, né? Barnabé teve o coração generoso, ele vendeu a propriedade, levou, entregou tudo aos pés dos apóstolos, a Bíblia cita o nome dele, né?
fala ali sobre essa questão, essa situação. Alguém que é desprendido das coisas materiais tem a capacidade de dizer assim, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, isso aqui é da obra, né? E eu conheço algumas pessoas assim, sei que vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Tem pessoas que participam do nosso sustento, nosso ministério aqui hoje, aqui em Mossoró, com o trabalho que é desenvolvido aqui, porque são pessoas que estão com o coração, têm o coração aberto para a contribuição na obra do Senhor. Deus chama pessoas assim. Necessariamente não são pessoas ricas, são pessoas que têm o coração pronto para dar, para fazer, né? Para contribuir com a obra do Senhor. Ok? Tem pessoas que são simples. É como aquela oferta da viúva, mas ela dá tudo. Ela faz tudo. Ela dá-se a si mesmo, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, né? Dá-se a si mesmo primeiro, depois se deram a nós, se deram ao Senhor. Então, assim, há essa disponibilidade. São dons necessários dentro de uma igreja. Né? O outro dom que ele fala é presidir, dirigir, presidir, exercer autoridade, né? Exercer o ministério da liderança. Existe uma teologia dizendo assim, todo mundo nasceu para ser líder. Não, você pode não ter nascido para ser líder, mas você pode ser feito líder. Tudo bem. No sentido humano, isso é uma teoria que funciona. Você vai pegar ali, né, as teorias da administração e algumas coisas, você vai caminhar dentro dessa direção. Agora, quando você pega os princípios bíblicos, Deus escolheu alguns para serem, de fato, conduzirem o povo. Então, Deus coloca em alguns irmãos, né, esta habilidade de presidir, de liderar, de estarem à frente, de exercerem a autoridade sem a humilhação, saberem usar a palavra, saberem serem líderes de todas as maneiras, de todas aquelas formas como é apresentado pelos autores, né, de hoje, mas ele passa a visão de que Deus é quem está me colocando nessa posição. Eu não estou aqui por causa dos homens, eu não estou aqui porque eu sou bonitinho, porque eu sou inteligente, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou... Não, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui e as pessoas conseguem visualizar isso, a autoridade, a capacidade de presidir, e faz com excelência, sabe o que está fazendo. Né? E o outro que ele fala aqui é o exercer misericórdia. Então, há pessoas que têm essa visão, ok, de simpatizar com a dor do próximo, com aquilo que o outro está sofrendo, e ela não consegue passar o momento sem que ajudar aquela pessoa, sem que aquilo não seja solucionado. Então, ela vai fazer alguma coisa para resolver. São coisas que os irmãos perceberem, são atuantes na vida da igreja, né? Que é de extrema importância que a igreja possa ter essas coisas acontecendo. Pregadores, diáconos, né, professores, irmãos que vão sempre estar animando o povo a caminhar, a contribuição, o exercício do dar, da oferta, né? A questão da direção, alguém que vai conduzir. Muitas vezes a gente olha e diz assim, é o pastor que é assim. Os pastores, nós não temos todos os dons. Nós somos chamados para o ministério pastoral, Deus tem nos dado a habilidade, sim, de conduzir o povo, de ensinar, às vezes de pregar, às vezes de ensinar, mas a gente precisa exatamente de uma outra estrutura. Por isso que muitas vezes a Bíblia chama-nos de corpo, né? Que é o próximo texto que a gente vai ver agora. Quando ele fala aos Coríntios, por exemplo, ele traz essa ideia de corpo, que nós somos um corpo, nós não somos um só membro. Ele fala o que seria, imagina se todos fossem de um grande crânio, uma grande cabeça. Não ia funcionar, porque não era corpo. Corpo é feito de membros superiores, membros inferiores. Cada membro tem as suas particularidades, tem a sua função, né? Não somente forma, mas função. Então, essa segunda lista aqui de dons, ela se baseia nessa visão de um corpo, né? Ela se baseia nessa visão da necessidade
que o corpo tem para funcionar. Agora, qual é a diferença primordial para a gente diferenciar Romanos capítulo 12 e Coríntios capítulo 12? É a condição da igreja, da escrita. Nós temos que ter esse entendimento. Na hermenêutica, nós temos aqui uma visão que diz assim, lei áurea, né, regras de ouro da hermenêutica, uma das regras de ouro da hermenêutica, que a Bíblia interpreta-se a si mesmo. E nós temos que entender, que olhar e ver o seguinte, quem é que está escrevendo, para quem está sendo escrito aquele texto, quando ele foi escrito, qual o contexto histórico, cultural, momentâneo, qual é a situação que estava envolvendo para que aquele texto fosse escrito, né? Esses porquês, eles norteiam e dão entendimento das razões pelo qual eles foram escritos, para que nós tenhamos uma interpretação correta. Aqui também é onde muita gente se perde. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos em um contexto de uma igreja que ele não conhecia, que ele tinha ouvido falar coisas muito boas, uma igreja que estava crescendo na capital, uma igreja firme. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui tentando exatamente apenas elucidar um pouco mais algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, eu quero revelar isso a vocês. Ele quer fortalecer aquela igreja. Então, a gente até diz que Romanos é o maior documento teológico que nós temos, né, nas Escrituras. Não menosprezando os outros, claro, mas no sentido de doutrina, doutrinariamente falando. A carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, ela é uma carta que ela foi escrita trazendo correções à igreja de Corinto, a uma igreja complicada, perturbada, eu vou usar algumas expressões aqui, a uma igreja que estava distante da realidade, da vontade de Deus, que passava por problemas internos grandiosos, inclusive revelados no capítulo 5, inchados por causa, aceitando todo tipo de pecado, e Paulo trata um assunto ali até de um incesto, né? Então a gente vê ali que era um contexto completamente diferente, mas ele usa a ideia do corpo e fala sobre os dons, ele faz correções sobre esses dons, ok? Então esse contexto tem que ser bem entendido pelos irmãos quando se fala de dons espirituais, porque senão você não vai conseguir entender o que Paulo estava exatamente querendo dizer para uma igreja e para outra. A gente tem que ter esta visão, ok? A igreja precisava, então, de correções, tá certo? Então, a igreja precisava ter a visão de ser um corpo, ela estava completamente dividida. No capítulo 1 e 2, Paulo trata isso de forma muito forte, ele diz, vocês vivem em partidos, vocês estão fragmentados, totalmente divididos, né? Então, ele fala aqui que nós temos que prestar atenção em algumas coisas, do versículo 7 ao versículo 11, e a gente resume em 3 pontos chaves, que diz assim, que os dons são manifestações do Espírito concedidas a cada um, visando a um fim proveitoso. Ele dá a cada um, visando o fim do todo, do corpo. Eu não posso pensar em mim. Há uma estrutura maior do que eu, chamada corpo. Eu sou apenas um dedo, uma unha, um pé, uma mão, um olho, um fio de cabelo, nesse corpo. Mas, no final, eu tenho que fazer com que o corpo, né, entenda, e eu vou trabalhar para o bem desse corpo, para glorificar a cabeça desse corpo, Jesus. Ponto 2. É o Espírito Santo, ou o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Ou seja, o mesmo Espírito que está em mim, está em você, está no meu irmão, está na irmã, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito que diz o que eu tenho que fazer. Não sou eu que escolho. Eu quero ser cantor, eu quero ser pastor, eu quero ser diácono, o que você quer ser é interessante, mas não é inteligente. É importante que você entenda que você precisa ouvir, então, o que Deus quer Deus quer que você o siga. Escute bem isso, saiba bem isso.
Isso vai fazer toda a diferença naquilo que você estará fazendo a Deus através da igreja. Então é importantíssimo, né? Porque a gente vê hoje muita disputa e muitas brigas, e Paulo está fazendo essa correção na igreja de Corinto por conta de cargos. Cargos não são importantes. Importante é eu desenvolver o dom que Deus me deu, independentemente dos cargos que a igreja pode me colocar à disposição. Terceiro ponto aqui. Há uma diferença entre ser algo e ter algo. Este conflito, né? Esse conflito que existe entre a forma e a função. Qual é a minha função no corpo de Cristo? Eu sempre digo que, às vezes, nós estamos preocupados com a estética da igreja. Com a estética é a maquiagem, é as coisas que nós colocamos por cima para ficar tudo mais bonito. Mas nós precisamos entender que Deus está preocupado com a nossa função, a funcionalidade. Não é só ter um braço. Eu tenho um braço, pronto. Esse braço tem que ser funcional, ele tem que se movimentar, ele tem que pentear o cabelo, ele tem que levar a colher à boca, ele tem que pegar, ele tem que conduzir, ele tem que ter força para levantar peso, para carregar as coisas, ele tem que ter a sua função. A funcionalidade, ela é muito mais importante. Então, assim, é isso que nós temos que entender, que Paulo está trazendo à igreja. Olha, vocês têm que entender a funcionalidade de vocês. Vocês estão brigando aí por dons, por posição, por coisas, não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, Paulo agora, dentro desse contexto, ele começa a ensinar a igreja aqui sobre os dons. Ok? Está dando para entender essa diferença dos textos aí? Acredito que sim, né? Está todo mundo calado, ninguém está nem escrevendo nada. Então, eu acho que é porque está tudo certo. Amém. Deu para entender sim, meu pastor amado. Amém. Pronto, então vamos lá, vamos seguir, Brian, né? Então, o que acontece? A gente vai andando, entra nesse contexto agora de Coríntios 12, para a gente entender o que vai ser falado. Aí Paulo trata de cada dom. Ele fala palavra de sabedoria, né? Então, assim, capacita o crente a solucionar problemas que naturalmente não teriam soluções. Palavra de sabedoria é uma visão de alguém, é Deus usando alguém para resolver conflitos. Outro dia eu falava com o pastor aqui, pastor Valmir, né, sobre um assunto, um tema que chama-se inteligência emocional, que tem a ver exatamente com a resolução de conflitos. E os homens hoje deram esse nome, de inteligência emocional, que virou um ato científico, né? Mas a Bíblia fala sobre isso também. Né? Não é nada novo. Simplesmente alguém resolveu, achou um termo novo e virou best-seller, né? O livro dele, e agora muita gente fala sobre isso e usa esse termo. Nós precisamos entender, né? E viver exatamente esse entendimento de que Deus dá sabedoria aos homens, aos pastores, aos líderes, a irmãos, né? A nos ensinarem, a cuidarem da gente, a saberem lidar com os conflitos que acontecem dentro da igreja. Palavra de conhecimento, né? A transmissão, ok? A transmissão daquilo que vem de Deus, né? De forma sobrenatural, ok? Nós temos a Bíblia, mas a Bíblia diz que isso aqui só se discerne espiritualmente. É por isso que tem muito crente que diz assim, pastor, eu leio e não entendo nada. Eu leio e não consigo compreender, né? Eu não sei. Eu leio e parece que... Né? Porque leem como vê um jornal. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Então, Deus dá essas pessoas... Peraí, pastor, mas lá em Romanos falou de profecia, não é a mesma coisa? A gente vai já dizer por que não é a mesma coisa, né? Tá certo? Vamos já dizer lá. Aí nós temos fé, confiança, a ideia da confiança, aquela fé de confiar em Deus, de que Deus cumprirá o seu propósito, né? Nós temos dons de curar, que ele diz ali, dons de curar,
a habilidade, então, o poder, a graça de orar e pessoas serem curadas, serem tratadas, o que aconteceu muito durante o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, né? Ele está dizendo, olha, algumas pessoas vão fazer isso aqui, têm feito isso aqui, né? Precisam fazer. Operação de milagres, poxa vida, né? Vão realizar coisas miraculosas. Profecia de novo, né? Essa expressão profecia aqui é interessante porque ela tem uma diferença em Coríntios com relação a Romanos. Ele não está falando necessariamente daquele que prega a palavra somente, mas ele está falando, olha, daquele que vai receber alguma coisa de Deus para manifestar a vocês. Prestem bem atenção no contexto, por isso que o contexto é importante. Paulo está falando a uma igreja que precisava aprender, entender as mudanças que Deus estava fazendo no mundo e na história da humanidade através da igreja. Quando ele trata tudo isso, ele está dizendo, olha, muitas dessas coisas aqui, nós somos como um corpo, que Cristo é o cabeça, que vai guiar tudo isso. E muitas dessas coisas aqui, elas são transitórias, né? Elas vão fazendo o leque daquilo que virá. Tanto que, quando chega no capítulo 13, ele fala assim, olha, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar do amor. Né? Só para os irmãos entenderem, a gente vai no próximo slide, que vai nos falar da continuação daqueles dons, que ainda tem discernimento de espírito, né? Línguas e interpretação das línguas. Ou seja, discernimento de espírito. Alguém, então, que conseguia entender ou discernir a ação sobrenatural, se era de Deus ou se não era de Deus. Aquilo que estava sendo falado. Línguas. Alguém que falava não necessariamente uma língua que sabia falar, mas que de repente começava a falar algo que vinha de Deus, ok? Mas que tinha que ter alguém que interpretasse. Então, aí Deus levantava alguém no meio daquele povo que interpretava aquilo que o João interpretava aquilo que José falou, porque Deus queria que todos soubessem, que todos entendessem que vinha de Deus. Então, nós estamos falando de momento, né, de algumas coisas que estavam acontecendo, ok? Que vem, então, a clarear um horizonte muito maior do que a igreja estava vendo. Porque a igreja vivia naquele conflito, querendo entender qual era o melhor dom. Tanto que ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é exatamente o caminho. Ele fala o amor. Em que sentido? Se você amar a Deus, você vai entender isso. Né? E esses dons transitórios foram permanecendo na história da igreja e na vida da igreja por um tempo. Lembrando que, né, havia uma necessidade de uma transição, de um ensino. A palavra, o evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, ele só foi completado ou completo, as suas escrituras, até o ano 94 depois de Cristo, aproximadamente 94, 96, com João escrevendo o livro de Apocalipse. Ou seja, o primeiro século inteiro, 100 anos inteiro, foi para Jesus vir no tempo certo, nascer no tempo certo, morrer no tempo certo, ressuscitar no tempo certo, a igreja passar por essa experiência, o nome de Jesus ser glorificado como Deus, né? Sinais e prodígios diriam e testificaram que esta igreja era uma igreja de Deus, né? E fechou-se, então, as escrituras em Apocalipse com as palavras de João, sendo o último livro a ser escrito. Então, nós podemos dizer que são dons transitórios e que, irmãos, mas e se Deus quisesse fazer isso hoje, Deus faria? Faria. Agora, lembra que Deus age sempre com tempos determinados e de maneiras diferentes em cada tempo. Isso é bíblico. Isso é desde Gênesis capítulo 1, aquela coisa de inocência, consciência, patriarcas, governo humano, né, lei, ok? Graça, tribulação, milênio. São tempos de Deus.
São formas que Deus age dentro de cada contexto, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não é imutável, né? E a sua ação de como ele age na igreja e no mundo, ela vai de tempo em tempo também sendo trabalhado para que a igreja, inclusive, cumpra o seu propósito aqui, né? Então, nós podemos dizer, sim, que alguns desses dons eram transitórios e eram ocasionais para aqueles dias, para aqueles momentos, para aquelas horas. Então, assim, Coríntios 12 tem muito a ver com esse ensino a uma igreja que passava por problemas, que passava por, que precisava entender e colocar isso na cabeça, né? Era necessário que eles compreendessem isso. Era importante que eles entendessem isso, né? E até o que eu acho interessante no dia de hoje, que muitas igrejas dão importância tanto a dons como de línguas, por exemplo, né? Mas a própria Bíblia diz lá no Coríntios capítulo 14 que esse dom ele não é importante, principalmente se não tem ninguém para interpretar. E se tem a intenção, a função dele, qual é? Não é para as nações, é para os perdidos. É um sinal para os perdidos de que há uma manifestação de Deus. Hoje, o sinal para os perdidos é a igreja pregar em outras línguas, fazendo missões, indo aos campos, ensinando o evangelho, pregando o evangelho, né? Eu entendo, eu vejo desta forma, eu acredito que há muita falta de compreensão. Não, mas lá em Atos capítulo 2, eles falaram em línguas de fogo. Eles não falaram em línguas de fogo, eles falaram, a Bíblia diz que eram sinais e como se fossem pequenas labaredas, como se fosse, né, como um vento impetuoso. E aí há aquela questão de língua, não é que eles falaram línguas de fogo, não. É um sinal, né? Línguas que foram vistas são chamas, pequenas chamas, de alguma forma surgiu ali, Deus milagrosamente fez o povo ver. E o milagre não foi no que eles falavam, era no que as pessoas ouviam. Isso é importante também. Tanto que ele diz assim, o que está acontecendo? Cada um de nós ouve eles falarem na sua própria língua materna. A palavra estranha, irmão, se você é um estudante da hermenêutica e da exegese, a palavra estranha não aparece nos textos originais. Ela é acrescentada no português, em algumas línguas, português mesmo principalmente, para quê? Para dar o sentido de uma língua que não era conhecida por aquela pessoa. Então, era uma língua estranha a mim, mas não quer dizer que era uma língua morta, não quer dizer que era uma língua, como alguns dizem, não, era a língua do céu, a língua dos anjos, é uma língua que os homens não podem entender, porque são coisas espirituais. Era uma língua que as pessoas ouviam e as pessoas entendiam, sabiam que estavam ouvindo, né? Então, assim, tem essa prerrogativa, aquilo que o texto diz lá em Atos 2. É só ler o texto como ele está escrito, não precisa acrescentar nem A, nem B. Né? Então, no meu entendimento, não há confusão, não há mistério. Não, quem fala mistério. O mistério de Deus revelado é Cristo. Efésios, do capítulo 1, 2, 3 e 4, Colossenses e Filipenses deixa isso muito claro, né? Que o mistério de Deus é Cristo revelado a nós. Esse é o mistério de Deus, né? Então, se fala mistério, fala sobre Jesus. Se fala sobre Jesus, é para anunciar a todos. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Tá ok? E vamos lá, né? Ao último texto, falando de dons espirituais. Não é o último slide, é o penúltimo slide. Estamos encerrando já. Puxa, são 9 horas. Vou estourar o tempo, pastor, hoje. Né? Que é os dons espirituais de Efésios, capítulo 4. Ele fala de apóstolos, profetas, de novo, coisa para insistir, né? Evangelistas, pastores e mestres. Olha só. Então, nós temos aí o seguinte, dons apresentados em Efésios, nós vimos dons em Romanos, dons apresentados em Coríntios e agora em Efésios, capítulo 4. Apóstolo. Apóstolo é alguém que recebe uma missão, aquele que foi enviado com uma missão específica. Muitos são chamados de apóstolo. Paulo é chamado de apóstolo, Tiago é chamado de apóstolo. Nesse sentido, Deus tem apóstolo, sim. No sentido de
liderança da igreja, isso não é possível. Porque o ministério apostólico, nesta visão de substituição aos 12, isso ocorreu em Atos, capítulo 1, com Matias, né? Mas ele precisava ser eleito alguém que acompanhou Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição, ou seja, que viu todo o ministério de Jesus, do início ao final, e participou disso. E hoje não é possível. Então, algumas pessoas se denominam apóstolos e se colocam naquela condição, né? Só que isso não é possível. O ministério apostólico é possível nesta visão de que é uma missão específica. Então, o missionário, por exemplo, com uma missão de plantar a igreja, o missionário, ele tem uma missão específica de fazer algo. Eu posso dizer, então, que ele é um apóstolo, que o ministério apostólico, sim, mas não a função, a autoridade apostólica, como alguns querem puxar lá de Atos, dizer assim, nós somos a sequência apostólica dos 12 apóstolos. Isso cessou, isso encerrou, não tem como, não tem condições. Os critérios para a substituição de Judas, eles se encerraram ali. Não tem como, porque os únicos eram daquela primeira geração. Os outros nenhum mais poderiam ser, né? Ok? Então, cumpriu uma missão, é um apóstolo. Profeta, a gente volta à questão da pregação da palavra, né, de elucidar a verdade de Deus, ministérios de serviço, de servir. Evangelista, né? Então, aquele que conduz livremente almas a Cristo, né? Que consegue, que tem essa habilidade da evangelização, fala com uma facilidade, convence as pessoas, no sentido, deixa eu colocar esse convence entre aspas, é usado pelo Espírito Santo para convencer as pessoas do seu pecado, o Espírito Santo convence. Deus usa essas pessoas com uma facilidade incrível para evangelizar outros, então são chamados de evangelistas. Conheço algumas pessoas, né, que não conseguem se ver a não ser indo de porta em porta, de casa em casa, pregando o evangelho. Todo crente sabe evangelizar. Todo crente tem a responsabilidade de evangelizar, né? Mas nem todo crente tem esse dom de conduzir almas assim, em grandes quantidades, né, para o reino de Deus. Algumas pessoas têm essa facilidade, né? E aí ele fala também de pastores e mestres, aquele que vai guiar, aqueles que vão guiar o rebanho, ensinar o rebanho, né, que vão levar a igreja à maturidade espiritual, que vai agir na vida da igreja, nesse sentido. Então, nós precisamos também desses dons, precisamos dons de serviço, né? Agora, fala-se a uma igreja, Efésios é um outro contexto, a uma igreja que estava amadurecendo, a uma igreja que vinha com algumas dificuldades, a uma igreja que estava sofrendo algumas pressões, né? Mas era uma igreja que também precisava assim, elucidar-se dessas questões e fazer crescer. Tanto que o contexto de Efésios 4, lá no final, versículo 16, ele diz que a igreja, com essas coisas funcionando, faria o seu próprio aumento. Ela funcionava como se fosse uma engrenagem, né? É a ideia aqui dali. Uma engrenagem que faz o seu crescimento quantitativo, qualitativo, em todos os aspectos. Então, os dons espirituais funcionando na igreja, como vindo de Deus, nas pessoas certas, no lugar certo, isso vai edificar a igreja, isso vai glorificar a Deus. Um texto para mim que me ajuda muito a entender isso é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz exatamente isso, que os meus dons, as minhas habilidades espirituais, eu sou dispenseiro da multiforme graça de Deus, para que Deus seja glorificado através daquilo que eu tenho para servir, e para que a igreja seja edificada através do meu serviço. Então, o meu dom tem duas funções básicas, que é glorificar a Deus e edificar a igreja, né? E assim nós crescemos como igreja sendo usados pelo Espírito Santo. Olhando então, e para encerrar, um pequeno resumo aí, né? Com relação aos dons. Um pequeno resumo. Romanos 12. Dons recebidos, né? Que precisam ser descobertos e exercitados para o bem do corpo.
A igreja precisa daqueles dons e viver aqueles dons. 1 Coríntios 12. Dons que deviam ser buscados de conformidade com uma necessidade momentânea que envolveu o início da igreja, a fim de confirmar a palavra até que fosse completada, e sempre visou um fim proveitoso e o bem do corpo. Tinha que ter esse entendimento. O texto de Efésios 4, dons que certos homens, né, se tornam, então assumem aquela condição na vida da igreja, são concedidos à igreja através do Espírito Santo a estas pessoas, para que a igreja possa, então, assim, desempenhar o seu ministério aqui nesse mundo, que é o ministério da reconciliação. Então, irmãos, no meu entendimento, não há nenhum problema com os dons espirituais, há uma falta de entendimento do que realmente é, como são exercidos e como eles precisam ser vividos dentro da igreja. Ok? Amém? Então, nós temos dons e nós temos frutos. Lembra que eles andam lado a lado. Né? Não adianta eu dizer, eu faço isso para Deus, mas eu não vivo para Deus. Né? É importante o fazer, mas o viver também. Então, essas coisas caminham junto. Temos que aprender a fazer isso. Pastor Valmir. Olá, então, que bênção, né, queridos? Nós tivemos aqui, na verdade, um panorama sobre a pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, que foi esse tema tão importante. Obviamente que nós, se tivéssemos muito maior quantidade de dias e tempo, teríamos uma exposição maior ainda, né? Mas o que nós pretendemos aqui é trazer um panorama sobre a palavra de Deus, e aqui o fizemos em relação a esta doutrina, pela graça do Senhor. E gostaríamos de abrir ainda um espaço, se alguém tiver alguma colocação ou alguma pergunta, pode fazer. Agora o pastor está aí para nos ajudar. Então, eu acho que todo mundo já entendeu tudo, né? É claro que, obviamente, precisamos estudar muito a palavra de Deus. Não, ou eles entenderam tudo, ou não entenderam nada, das duas uma, né? Mas a gente quer acreditar, eu quero acreditar que eles entenderam Sim. tudo. Então, maravilhoso, né? Esse tempo é um tempo muito especial. Então, nós somos igrejas que chamadas de igrejas cessacionistas, né? Que não acreditamos que aqueles dons que antes estavam operando no início da igreja, não há mais necessidade de estarem dando continuidade, né? Então, nós cremos que os dons de sinais, eles foram para o tempo apostólico, para aquele momento do início da igreja, e os dons de serviços estão operando hoje para a edificação do corpo de Cristo. Então, muito bom, ele citou e colocou isso brevemente, mas foi muito importante. Então, fica aqui o desafio para você. Deixa eu dizer rapidamente a você a questão importante para vocês. Na próxima terça-feira, nós não teremos, é um feriado, né? Então, nós não teremos, mas a partir do dia 14 voltaremos com tempos especiais com o pastor Alisson Bandeira, falando sobre o discipulado na missão. Depois o pastor Ricardo Leite, lá do Ceará, né? Do nosso Seminário Batista do Cariri, vai falar sobre um tema muito importante: solidão, um mal silencioso. Em outubro, teremos o pastor Davi Torres falando sobre anjos e demônios. E depois nós teremos também o pastor Edson falando sobre como lidar com o luto. É um tema com 2 encontros. E o pastor Flamarion falando sobre as confissões de fé batista durante 3 momentos, tratando da história e da teologia. Ou seja, temos muitos temas ainda para tratar até o dia 7 de dezembro. Então, você é convidado a participar conosco deste momento. Então, se alguém levantou a mão aí, pastor Edilson está aí para responder, né? Antes de a gente orar e concluir. Alguém fez alguma pergunta, pastor? Eu acho que alguém levantou a mão. Não, pastor, eu ia falar, mas achei assim, deixa para lá. É só para, né, agradecer ao pastor, foi muito producente esse tempo com ele.
A gente é sempre bom, né? Aprender mais da palavra de Deus. E lembrando que o que não falta na igreja é oportunidade de exercitarmos os nossos dons, né? Muitas vezes eu já ouvi muito de alguns irmãos assim, mas eu estou nessa igreja e ninguém me chama para fazer nada. Mas quando a gente quer servir, a gente chega e se entrega ao serviço, né, do Senhor. Então, quando a gente busca realmente viver no Espírito, desenvolver o fruto do Espírito na vida da gente, essas reclamações não vão fazer parte, né, do nosso dia a dia, da nossa vida na igreja, porque a gente vai entender o que é servir, que é um privilégio que Deus nos dá, seja em que área for. Só isso. Amém. Verdade, meu irmão. Deus tem nos chamado ao trabalho, ao serviço. Então, que Deus abençoe a todos. Queremos agradecer a presença de todos. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Edilson, pela colaboração, por esses 3 encontros tão especiais. Lembrando que até a semana que vem estarão todos os estudos disponibilizados no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Shekinah em Cajupiranga. Então, vocês são muito bem-vindos a cada encontro. É só clicar no mesmo link que você recebeu. Esse é o link que sempre se repete. Então, você pode assistir qualquer momento, qualquer texto, e pode também divulgar. Ok? Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de bênção, de paz e um dia amanhã especial na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Amém. Boa noite. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Fiquem na paz.